Quem cuidava dos manuscritos na Idade Média, muita gente pensa, a Igreja Católica. Então a Igreja Católica adulterou a Bíblia como ela bem entendeu. Isto não é verdade por duas razões. Em primeiro lugar, a Igreja Católica não tinha como... Rodrigo Silva aborda a questão dos supostos erros e contradições na Bíblia. Ele explica como a comparação entre manuscritos antigos e recentes comprova a confiabilidade do texto bíblico. Deixe seu like, comentário e se inscreva. Tanto almeja, né? Agora, Rodrigo, você várias vezes usou a expressão assim, né? O seu Jesus. Só se for o seu Jesus. Bom, só se estiver escrito na sua Bíblia, não na minha. A Bíblia, ao longo da história também, ela já sofreu muito preconceito, né? Do tipo, poxa, será que realmente isso que eu leio hoje tá aqui no meu aplicativo do celular, você tá com a tua física aqui, é realmente fruto do que foi original? Você leu Gênesis aqui, né? Moisés escreveu esse livro. Por conta de toda a tradução, por conta de toda a perseguição que a Bíblia já sofreu ao longo da história, esse Gênesis que eu leio hoje é realmente o Gênesis que foi escrito por Moisés? Nós temos vários critérios históricos para responder sem sombra de dúvida que sim, foi o original. Não só o Gênesis, qualquer outro livro do Antigo ou Novo Bíblia Testamento. como um todo. Eu vou tentar sumarizar e simplificar alguns desses critérios, porque alguns deles são bem técnicos. Colação textual, crítica textual, vários assim. Suponhamos que você esteja tendo um problema crônico nas crianças aqui, com sintoma. Seu menino chega em casa, papai, eu tô passando mal do estômago e tudo mais. O que você comeu na hora do recreio, filho? O que você comeu de errado? Ou você tá mentindo para não ir pra prova amanhã, vamos supor. Também acontece. Não é isso? Só que de repente, chega lá você não tava na escola, você tem a palavra dele. Mas de repente vocês vão quarta-feira à noite pra igreja e chega uma pessoa e fala assim, rapaz, meu menino chegou em casa hoje reclamando disso, disso e disso. Opa, e ele é da sala do meu. Aumenta a possibilidade do meu. Mas vamos ser ainda o cético. Os dois podem ter tramado na escola, porque os dois queriam fugir da prova. Mas aí, um belo dia, você descendo para o supermercado, você escuta o cara falando, rapaz, esses dias eu comi uma soja que trouxe a eletricidade e passei mal. Nossa, mãe, que você ouve aquilo ali? Aí, de repente, chega alguém e comenta assim, pois a gente tá dando soja na escola essa semana e uma professora passou mal. Opa, você tem indícios ou evidências do mesmo testemunho em ambientes diferentes. É o camarada lá que falou, é a professora, a escola e tudo mais. Então, nós não temos o original da Bíblia, como eu não estava na escola para saber o que ele comeu. Mas as cópias que eu tenho da Bíblia vêm de lugares diferentes. E elas se encontram. Você tá entendendo? Se a Bíblia fosse um livro que foi adulterado ao longo do tempo, essas cópias estariam tão diferentes que seria impossível refazer um texto único. Há diferenças nas cópias? Há diferenças pueris. Por exemplo, no livro de Isaías, que foi encontrado em Hirbet Qumran, que é datado do 1º século a.C., você tem Deus citado 2 vezes, Kadosh, Kadosh. Na cópia de Isaías da Idade Média está 3 vezes, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mas mudou sua fé? A minha não. Spelling, como é que fala? Soletração. É como se um texto escrevesse farmácia com PH, o outro farmácia com P. Sabe? Nomes próprios. Eu posso escrever Wagner com V ou com W. Então vamos supor que um apareça Wagner Cantori com W, o outro aparece Wagner Cantori com V. Mas você sabe que são erros comuns. Não significa tá se adulteração. Ao Wagner. Não é adulteração textual. Então, quando a gente faz toda a colação textual, acompanhamento, esses livros mostram que a Bíblia foi muito bem copiada ao longo do tempo. Já que eu mencionei os manuscritos do Mar Morto. A cópia em hebraico mais antiga que nós tínhamos, até 1948, datava do século X, 11 depois de Cristo. Século 11. Século 10 para 11. Tá certo? Nós não tínhamos outras cópias em hebraico, exceto um fragmento dos 10 Mandamentos, o Papiro Nash. Quando em 48 eles encontraram cópias de todos os livros do Antigo Testamento, menos Esther, e compararam
com as cópias que nós temos, confirmou. Só que o hiato entre os manuscritos do Mar Morto e as cópias medievais é de 1.200 anos aproximadamente. 1000 anos mais antigos. 1000 anos dá tempo de sobra para você adulterar muita coisa. Sim. Então, significa que em 1000 e tantos anos não houve alteração. O último argumento que eu poderia dar é que quem cuidava dos manuscritos na Idade Média, muita gente pensa, a Igreja Católica. Então a Igreja Católica adulterou a Bíblia como ela bem entendeu. Isto não é verdade por duas razões. Em primeiro lugar, a Igreja Católica não tinha como base doutrinária que o povo se valesse da Bíblia. Uhum. A autoridade da Igreja era a Bíblia e a tradição do magistério. Uhum. O magistério, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que depois que era o Santo Ofício, né? É o que a igreja dizia. Então, não interessa se a Ave Maria está na Bíblia ou não está. A igreja mandou você rezar, tá pronto. Esse é o dogma católico. A igreja católica não tem essa ideia do protestante de eu vou mostrar para você na Bíblia que tem Onde que tá fazer aí? isso aqui. Olha aqui esse versículo, não existe isso. Tá certo? É o magistério da igreja. O magistério da igreja. Então, ela não precisava de alterar a Bíblia para isso. Em segundo lugar, quem ficou guardando as Bíblias e copiando-as eram monges enclausurados no deserto sem contato com a civilização, que não tinha outra coisa a fazer senão ora et lavora, reze e trabalhe. E por fim, se a Igreja Católica houvesse adulterado a Bíblia, como a acusam de ter feito na Idade Média, todas as doutrinas e ensinos e dogmas católicos estariam na Bíblia. Claro. Uhum. Pega os 10 mandamentos no catecismo e compare com os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 da Bíblia Católica publicada pela Edições Paulinas. Você vai ver que na Bíblia Católica está mandando guardar o sábado, Uhum. não o domingo. Na Bíblia Católica está falando para não fazer imagem de escultura. Ora, se o Papa mandasse alterar a Bíblia na Idade Média, os 10 mandamentos já tinham sido corrigidos na fonte, não apenas no catecismo. Uhum. Então tá aí a resposta de que é essa. Apenas uma súmula da Claro, resposta. Né? a Bíblia que a gente lê hoje é a Bíblia que foi escrita. E tem uma coisa que eu acho interessante, que quem quiser saber um pouco mais de detalhes dessa questão de como a Bíblia foi sendo criada, eu li o livro do Rodrigo, a Bíblia de Aleph Aleph a a Ômega. Você lançou, foi o quê? Uns 3, 4 anos? Uns 3 anos, Uns 3 anos atrás. É Editora fantástico o Ágape. livro, é muito, muito bom. E eu lembro de você ter comentado uma coisa naquele livro ali que me chamou a atenção, que eu nunca tinha me atentado. Você falou da questão dos copistas. Então, por exemplo, você pega o livro do Apocalipse, tem uma parte do Apocalipse que está escrito alguma coisa, não vou lembrar ipsis literis, talvez o Rodrigo está com a Bíblia aqui vai conseguir encontrar qual é o ponto, mas que fala assim: aquele que alterar as palavras desse livro vai sofrer as pragas que estão escritas nesse livro. Imagina, você é um monge, alguém fala pra você, não, dá uma mexida aí, você fala, rapaz, mas aqui vai dar ruim aqui, aqui tá dizendo você que eu tô de não boa. vou mexer, fora. entendeu? Então, esse tipo de coisa, ela permeia, não só, por exemplo, no caso do livro do Apocalipse, mas essa consciência religiosa também faz parte desse Claro. processo do escriba, né? Não, e quando havia um deslize do copista, que às vezes acontecia. Humano ali Humano. trabalhando. Por exemplo, a palavra, os dois lambdas em grego uncial, eles parecem um M. Lambda é a letra L. Mas se você colocar um do lado do outro, parece um M uncial. Então a palavra Alá, que é mas em grego, pode parecer a palavra amar. Ok. Ah, Você tá entendendo? E como era tudo junto, então acontecia, por exemplo, já que você falou do Apocalipse, lá fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. A palavra mandamento em grego é entole. Entole. Só que a palavra veste é istole. Entole, istole. Aí o manuscrito colocou o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Bem-aventurados aqueles que guardam as suas vestes. E o outro, bem-aventurados os que lavam suas vestes. Então, mas a gente consegue ver onde é que tem a ver. E tem uma curiosidade disso aí, que é uma página do Codex Vaticano, o B128, se eu não me engano, que na página, se eu não me engano, da carta aos Hebreus, salvo engano. Codex Vaticano é uma cópia da Bíblia. Cópia da Bíblia que está no Vaticano, onde o copista colocou do lado assim:
Ó infiel infeliz, não adultere o texto, deixe-o como está. Ele anotou assim. Deixou do ladinho ali. E aí você vai ver o que ele corrigiu do outro lá, foi uma letra que o outro tinha errado. Imagina. O camarada foi ler e cometeu um erro, aí alguém que estava copiando desse texto, você tá entendendo? Aí ele pegou e ao copiar aquele, copiou certo e quando chegou aqui ele corrigiu e escreveu do lado assim. Você tem a anotação assim do lado. Ó infeliz, se eu não me engano, no Bíblia, tem até essa cópia desse. Ó infiel, infeliz. Eles xingam o cara de tudo. Deixa o texto como está, não o adultere. Isso mostra a seriedade do trabalho. Claro, E eu acho muito sim. interessante a gente parar para pensar que o trabalho das cópias da Bíblia, entre outras coisas que estão muito ligadas à religiosidade ao longo da história, é um trabalho científico. Talvez com a visão do que é ciência hoje em dia, com algumas questões. Tem gente que olha para trás, como você falou, você analisar o passado com alguns critérios e a forma da gente ver as coisas hoje em dia, você pode menosprezar algumas questões ou até achar que aquilo, de repente, não é tão rigoroso quanto hoje em dia, etc, etc. Mas quando você olha relatos históricos de como eram feitas as cópias bíblicas, a seriedade, seja com os judeus, eu esqueci maçoretas, que são aqueles que fizeram as cópias que acharam lá no Mar Morto. Não, aqueles não, os maçoretas são da Idade Média. Ah, ok. Qual que é os essênios? Essênios. E aí você vai tendo, né, dentro os próprios copistas da Igreja Católica, etc. Com o passar do tempo, é um trabalho muito sério que isso traz uma veracidade científica, uma confiabilidade científica para o processo da Bíblia ser confiável do jeito que a gente olha para ela hoje, né?